Boa noite, Lave. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Joana. Boa noite, Bielzinho. Boa noite, meu amor, Evandro. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Ramon. Boa noite, Wellison. Boa noite, Pri. Boa noite a todos. É isso, Ellen. Estamos aqui de volta. Não consegui. Que legal, seja bem-vindo, Ramon. Qual cidade? Escreve pra mim qual cidade que vocês estão falando aí, que vocês estão me assistindo. Boa noite, Mylon. Boa noite, Dulce. O áudio tá direitinho, gente? Estão me ouvindo direitinho? Ei, Meire, a paz, boa noite. Boa noite, Dulce. Alfenas, Minas Gerais. Que legal, Ramon. Victoria, boa noite. Ei, Silvana. Gente, uma das meninas estão aqui. Seja bem-vindo todos. Maravilha. Thales, boa noite. Escreve pra mim de qual cidade vocês estão falando. O Ramon está em Alfenas, Minas Gerais. Eu sou de Valadares. De Minas aí também. Eu sou de Santana, São Francisco, Ceará. Que legal, amiga Dulce. Glória a Deus. Ei, Cibele, boa noite. Então, gente, eu convidei vocês para fazer essa live hoje. Eu fiz um vídeo, sabe, perguntando às pessoas se elas têm uma empresa ou se elas são eu presa, né, na empresa. A Suelen, eu sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Que legal, Suelen. Lindo Rio de Janeiro. Ai, o Mylon, Aracaju, Sergipe. Dulce, Sergipe. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A Luana, Tocantins. Luana, nós conhecemos Tocantins, né, amor? Tivemos lá. Linda, gente, fomos em Palmas, achei linda a cidade. O Ramon, sou da CCB, mas amo servir e ouvir louvores e pregação das demais, porque Deus é um só. É verdade. Glória a Deus, Ramon. Somos um só, né? O Senhor nos chamou para representar um reino. Então, glória a Deus por essa oportunidade que nós temos. A Pri, sou de Angra dos Reis. Ai, tivemos também Angra dos Reis. Foi legal, né? E lá, gente, nós chegamos à noite, foi uma experiência meio estranha. No outro dia cedo, nós fomos ali para aquela pracinha, né, dos Reis. E não tinha ninguém andando na praia, aquela praia ali no centro, né? Aí encontramos com um menino ali da cidade, perguntamos, por que não tem ninguém? E ele falou assim, não, quando alguém anda ali é porque é turista. Mas a cidade, né, tem tudo pra... É lindo, Angra dos Reis. Ei, Pati, boa noite, Robson. Yandra, boa noite. Eu pedi o pessoal para escrever de qual cidade eles estão falando. E a Marlene, Diego, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a vocês pela presença. Nosso bate-papo aqui hoje não vai ser longo, vai ser breve. Terça-feira que vem, o mesmo horário, às 7 horas aqui do nosso horário de Boston e 21 horas horário de Brasília. Vou fazer uma live com uma outra brasileira, que também é empresária aqui, ela mora na Flórida, tem uma empresa grande lá também, de limpeza de casa, e vamos estar batendo papo com ela. A página é sobre louvar a Deus. Então, Ramon, nós louvamos a Deus, Ramon, nós servimos a Deus através do nosso serviço, do nosso trabalho. Aqui nós prestamos um serviço de diarista, né, nas casas dos americanos, aqui na região que nós moramos, na região de Boston. E somos essas missionárias aqui na casa desses americanos. Lá nós colocamos louvores, lá nós abençoamos as famílias. É a ferramenta, né, o veículo que Deus tem usado, né, para nos levar para essa grande missão. Sim, nós estamos aqui a 50 minutos de Boston. Boa noite, Lemos, Emily. Ei, Joabe. Boa noite, Joabe. Boa noite, Ellen. Glória a Deus. É um ministério, sabe, que Deus confiou a nós. Tem
Vai fazer 2 anos que eu abri a Viclinen e graças a Deus tem levantado. Boa noite, Jefferson. Deus tem levantado essas mulheres de Deus para fazer parte da equipe, para juntas, né? Obedecer esse chamado de Deus na nossa vida, fazendo um trabalho de excelência, né? E sendo essas embaixadoras de Cristo que o Senhor nos chamou para ser. A Marlene, meu estado, Ceará, sempre seguindo você. Muito obrigada, minha amiga. Tenho muita admiração por você. Glória a Deus, Marlene. E é isso que as pessoas também têm por você, Marlene. Eu tenho certeza que você é uma bênção, o que você faz, onde você passa. Você é aquela mulher de Deus, né? Que Deus chamou você para ser o sal, ser a luz. Então, não sei, algum de vocês aqui tem empresa? Escreve para mim se vocês têm empresa, se vocês tem pessoas que cooperam junto com vocês na empresa. Igor, boa noite, Igor. Tem passado perto da CCB por aí? Não, porque a gente está a 50 minutos de Boston. Aqui nós temos outras congregações. Nós congregamos na igreja aqui em Radisson. Vitória, boa noite, Vitória. Jussara. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Semana passada eu fiz um vídeo perguntando se as pessoas, né, que seguem, que acompanham nosso trabalho, que também limpam casas aqui, que prestam serviço limpando casa, mas não só limpando casa, mas tem várias pessoas aqui que prestam serviço na jardinagem, né, no landscape, na pintura. E eu perguntei se eles têm uma empresa ou se eles são a eu presa na empresa, né? E várias pessoas escreveram que são eu presa na empresa. Vocês que estão aqui participando, gente, ó, aperta aí o aviãozinho, manda para pelo menos umas 5 pessoas para vir conhecer aqui nosso trabalho, ouvir um pouquinho de nós. Vera, Thaís, boa noite. Vitória, Sandra, boa noite a todos. E eu perguntei se as pessoas eram eu presa na empresa, se elas têm uma empresa. E então eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que é ser uma empresa, o que é ser uma eu presa na empresa, né? Que Deus confiou você para você administrar aqui na Terra. Clara, boa noite, Clara, Laísa. E antes da gente dar início, já dando início, né? Gostaria de fazer só uma breve oração pela vida de cada um de vocês e por esse momento que a gente vai estar aqui nesse bate-papo. Se vocês puderem, né, concordar aí comigo. Pai Santo, te rendemos graça nesse dia, nessa noite, pelo dia de vitória que nós tivemos em Tua presença, pela vida de cada um, Senhor, que está aqui participando dessa live, por cada família aqui representada, por aqueles que ainda passarão por aqui, aqueles que assistirão depois, que o Senhor possa visitar o lar de cada um, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa abrir portas de excelência para cada um deles, para que eles venham, Senhor, cumprir o chamado que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai, como o Senhor diz ali em 2 Coríntios 5:20, para sermos embaixadores de Cristo, para representar este reino, Pai, reconciliando os filhos perdidos ao Pai. Então que cada um deles, Pai, na profissão que eles exercem, no talento, na habilidade que o Senhor confiou a cada um deles, que eles possam fazer o melhor, fazer com excelência, como o Senhor diz ali em Colossenses 3:23, fazendo como para o Senhor e não para homens, porque é a Cristo Jesus que nós servimos, como está escrito ali em Colossenses 3:24, o Senhor diz que é a Cristo Jesus que servimos. Então, Pai, cada um deles, no serviço que eles prestam, através da vida, da família, Senhor, do ministério que o Senhor tem confiado na vida de cada um deles, que o Senhor possa manifestar a Tua glória através da vida de cada um deles, Pai, aonde eles passarem, que a bênção do Senhor os alcance, os acompanhe e seja transbordante através da vida deles, Pai. Te agradecemos por esse momento que vamos ter aqui juntos, que o Senhor possa nos falar conosco também, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Cíntia, Alex, a todos que estão aqui. Então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês que hoje, eu não sei qual cidade, né? Muitos aqui, alguns estão aqui, outros estão no Brasil. A Sandra está dizendo, adoro o conteúdo do seu Insta, tenho melhorado a cada dia meu trabalho com meu schedule, está crescendo. Glória a Deus, Sandra, eu fico tão feliz quando eu escuto isso, porque Deus tem isso preparado para todas nós. Sabe, aonde você... Minha irmãzinha tá aqui, boa noite, Elaine. Deus tem se preparado para todas nós. Deus tem um chamado. Gente, não sei se vocês estão observando o que está acontecendo no mundo e ao redor do mundo. Está tudo se preparando para a vinda do anticristo. Está tudo se preparando. O mundo todo preparando para ele. Então, nós somos os ceifeiros da última hora. Somos nós.
Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer esse chamado de Deus na sua vida, você vai ver, meus amigos, o quanto Deus vai abençoar e prosperar grandemente sua casa, sua família, seu ministério. E muitas vezes quando a gente ouve a pessoa falar sobre prosperidade, a primeira coisa que vem na mente é ser próspero, é dinheiro, mas prosperidade quer dizer que tudo aquilo que vem à sua mão, tudo que você faz, multiplica. E não é só a sua casa que recebe a bênção desse trabalho, desse talento. Transborda para outras casas, para outras famílias, porque tem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, que ao invés de serem dentro deles uma fonte que jorra para a vida eterna, que jorra para outras famílias, ao invés deles serem uma casa de celeiro, aonde passa por eles, mas transborda para outras famílias, muitos têm sido como uma caixa d'água, como um mar morto, que não multiplica, só sustenta ele mesmo e não gira, né? Não gera prosperidade para outras famílias. Então nós, né, temos a oportunidade de aonde você estiver, não é um lugar, não é você estar aqui nos Estados Unidos ou você estar aí, quem está no Sergipe, quem está em Tocantins, cada um na sua cidade, não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar, sou eu que faço o lugar. Então, por muitos anos aqui, estamos aqui há 24 anos, meu pai está aqui já há mais de 30 anos, e nós, às vezes, esperávamos assim, um dia eu vou trabalhar, vou construir aqui as coisas para que uma hora eu possa viver para o ministério, viver para o evangelho, vou pregar, vou ministrar. Eu não entendia que Deus tinha esse chamado na minha vida e na vida de vocês, é com talento, é com habilidade, é com o trabalho que você exerce hoje, que você está exercendo. É onde ele tem te levado, é onde você passa. Você vai ser a primeira Bíblia. Eu serei a primeira Bíblia que muitas pessoas vão conhecer, que vão ler, que vão ter vontade de conhecer a Deus através da minha vida, através do meu testemunho, através dos frutos que eles verem, através da minha experiência. E é assim na vida de cada um de vocês. Nós temos um chamado diante do Senhor, diante de Deus. Nós vamos prestar conta para este Pai. E muitas pessoas, às vezes, têm um relacionamento com Deus como se ele fosse só um Senhor, um Deus lá nas alturas, muito longe. Não. Deus quer que a gente tenha um relacionamento de pai, sabe? É aquele contato, é paizinho. É isso que Deus quer para nós. Para que, então, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, porque o Senhor diz lá em Mateus 15, versículo 15, o Senhor fala sobre a parábola dos talentos. E lá ele fala que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que ele nos confiou. Então, seja a habilidade, o talento que ele confiou a você, ele confiou a você para um ministério. Então, aonde você estiver trabalhando, estiver exercendo, você não está fazendo simplesmente pelo dinheiro. Se você estiver fazendo só pelo dinheiro, você vai ter só o que você está fazendo. Você vai ter só o dinheiro. E é isso que o Senhor fala ali em Provérbios, né? Que muitos estão comendo os pães das dores. Porque trabalha e não prospera. Ele tem o suficiente para se manter, para guardar uma reserva para o dia da crise, porque a crise vem para todo mundo. Mas ele não prospera, não transborda da casa dele para outras casas. A casa dele não é um celeiro. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos celeiro, para sermos luz, para sermos sal. E é uma palavra que eu falo sempre. 2 Coríntios, se você não sabe qual o seu chamado, qual o seu propósito, está escrito lá em 2 Coríntios 5:20. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. E o embaixador, eu acho linda essa palavra, porque o embaixador, ele é aquele que representa um reino, né? Vamos, por exemplo, falar do embaixador da Inglaterra. Ele representa a Rainha Elizabeth. Aonde esse embaixador passar, gente, aonde ele vai, ele tem uma missão. Ele vai em países reconciliar, fazer pazes, né? Fazer aliança, fazer acordos entre países. E quando ele chega nesse país que ele está visitando, ele anda em quê, gente? Nos melhores carros. Quando ele vai num hotel, ele se hospeda em quê? Nos melhores hotéis. Quando ele vai no restaurante, ele come em quais? Nos melhores restaurantes. Quando ele vai, aonde ele passar, nas roupas, ele sempre veste o quê? O melhor, porque ele está representando um reino. E é o reino, no caso, nós estamos falando aqui do embaixador da Inglaterra, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele é o embaixador que representa a Inglaterra, ele representa a rainha. E o papel dele, a missão dele é o quê? É
conectar, é reconciliar, é fazer paz, aliança entre esses países, entre esses reinos. Então, quando o Senhor nos diz em 2 Coríntios 5:20 que o nosso chamado é sermos embaixadores de Cristo, quer dizer que aonde eu passar, eu estou ali representando um reino. Qual reino? O reino de Cristo. E é somente no reino dele que há paz, que há alegria, que há gozo, bondade, mansidão, benignidade. Somente quando você representa este reino, conectado com esse Pai, quando você sabe quem você é, você ativa a sua identidade, você então poderá produzir esses frutos. Vocês têm noção de quantas pessoas hoje estão sedentas, precisam? Muitos vivem à base de medicamento, outros drogas, outros bebidas, outros pornografia. Cada pessoa numa dependência, num vício, porque ele não conectou com o Pai, porque ele não conectou com o propósito de vida dele, ele sente aquele vazio. E isso, gente, é nosso exemplo, é o nosso resultado, as pessoas olhar para nós e querer ver o que a gente faz de diferente, por que eu tenho esse resultado, por que eu tenho 2 anos que eu estou limpando casa e hoje tem todas essas meninas que fazem parte da equipe, hoje são 4 casas, por quê? Qual a diferença? Se tem tantas mulheres aqui nesse país, aqui nos Estados Unidos, que limpam casa, então qual é o meu diferencial? Esse é o meu diferencial, porque há 2 anos atrás eu recebi e aceitei de Deus esse chamado, desse ministério. Eu entendi que o ministério da palavra, o ministério de pregar, o ministério de ser luz, de ser sal, não é no dia que eu tivesse toda a situação financeira que eu planejava, então ia viver para o evangelho. Não. O Senhor quer que eu faça isso todos os dias, aonde eu estou. Deixa eu ler aqui. Se você trabalhar, você consegue comprar o que seus filhos precisam. Procure por trabalho. Desculpa que eu não estou lendo aqui os comentários, tá, gente? Eu não sei se estão falando com o outro. Mas vou pedir o Mylon, se ele puder me auxiliar aqui, por favor. Então, o seu resultado vai fazer com que as pessoas queiram saber, te procurar, querer conhecer você, saber qual o seu segredo, o que você tem feito de diferente que outras pessoas que estão no mesmo ramo fazem a mesma coisa que você, porque não é por falta de trabalhar, porque trabalhar todos nós trabalhamos e muito. Mas por que umas pessoas trabalham e não prosperam? Aquilo que veio sobre a mão delas não multiplica, né? Por quê? Porque às vezes ela está trabalhando pela motivação errada. Como eu, por muitos anos, trabalhei aqui pela motivação do dinheiro, do sustento, de dar o melhor para os meus filhos, né? E que é algo natural. Eu não entendia que limpar a casa, que é a habilidade, o talento que eu tenho, que o Senhor confiou a mim, era para mim fazer algo para Deus, que limpando as casas, eu estaria servindo a Deus. Eu estaria ali representando este reino. Hoje, depois desses 2 anos que eu aceitei esse chamado, Deus tem falado comigo, que ele falou comigo que ia levantar mulheres para me ajudar nesse ministério. Então, hoje eu vejo que é um ministério. Então, não sei qual é o seu talento, qual é a sua habilidade, qual é a sua profissão. É nesse talento, é nessa habilidade que Deus quer te usar. E se você aceitar esse talento, essa habilidade como um ministério e fazer como está escrito em Colossenses 3:23, o Senhor fala ali para nós, tudo que te vier à sua mão, ou seja, é fazer doce, é decorar uma festa, é limpar a casa, que é o meu caso, é ser jardineira, é trabalhar com landscape, é fazer, por exemplo, um website. Eu não sei qual é o talento, a habilidade que Deus confiou a você, mas Ele colocou esse talento, habilidade em você para um propósito, porque Ele confia em você, Ele sabe que você é capaz. É só você conectar com esse propósito, com esse chamado, aceitar esse ministério e você vai ver o quanto o Senhor vai prosperar, porque você é o embaixador do reino de Cristo. E lembra lá, o embaixador ele tem o quê? Os melhores, ele experimenta os melhores comidas, é o melhor hotel, a melhor casa, o melhor carro, ele tem o melhor, porque Jesus falou assim em João 10:10, que o maligno, ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Aí eu pensava assim, mas matar, realmente ele mata muitas pessoas e tudo, mas não é esse matar. Ele quer matar o projeto de Deus, o que Deus sonhou. No dia que Deus nos formou, pegou o pó da terra, que é o nosso pai, nossa mãe, nos formou com a forma e semelhança dele, do Altíssimo. Ele sonhou algo para a gente viver nessa terra para ele, representando o reino de Cristo. Muitas pessoas vão conhecer a Deus através da minha vida, do meu exemplo, através da minha forma de tratar as pessoas, minha forma de falar, que muitas pessoas vão começar a conhecer a Deus, vão ter vontade de
sede de conhecer a Deus. Então é esse o seu chamado. No dia que o Senhor sonhou com você, Ele colocou em você capacidades, sonhos que Ele sonhou para você viver. E quando o maligno vem para matar, ele quer matar este sonho de Deus que Deus sonhou no dia que ele te formou, perfeito, e te colocou no ventre da sua mãe. Depois ele quer o quê? Matar, roubar. Ele quer roubar tudo que você tem direito de usufruir nessa terra. Porque Jesus falou assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu pergunto para você hoje, você está vivendo uma vida em abundância? Porque o que é abundância? Abundância não é o valor monetário que você tem na sua conta corrente, no seu banco ou na sua reserva. Abundância quer dizer que passa por você e é abundante, transborda, vai para outras pessoas, outras famílias recebem também. Então é isso que Jesus veio para que tenhamos essa vida e vida em abundância. Então se você está trabalhando muito, tá se esforçando, não é por falta de trabalhar que você não está prosperando, então é porque falta você conectar com esse chamado de Deus na sua vida. E então você vai deixar de ser a eu presa para ser a empresa de Deus, que Deus sonhou para você viver nessa terra. Porque o maligno veio para quê? Matar, roubar e depois o quê? Destruir. Porque uma pessoa que tenta, faz, trabalha, e ele não consegue romper, ele se sente uma pessoa frustrada. Ele se sente destruído, um pai destruído, uma mãe destruída, que faz e não consegue romper. Por quê? Porque ele não estava conectado com o propósito do que Deus sonhou para ele viver nessa terra. Então Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Hoje, minha casa está experimentando essa vida em abundância. Hoje, o que tem vindo à nossa mão para fazer, não tem sido só a nossa casa que está sendo abençoada por esse talento, essa habilidade. Outras famílias também. Hoje são quantas meninas que fazem parte dessa equipe. Isso não é os sonhos, os planos da Viviane, não. Viviane não queria estar aqui, não. Esses são os planos e sonhos do Pai, que Ele sonhou, que Ele planejou e que eu não entendia. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a experimentar essa vida de abundância. E é isso que eu falo para você, minha amiga e meu amigo. Deus quer isso para você, que você viva, que você experimente essa vida em abundância. E muitas vezes você pode pensar assim, mas eu não acho que eu nasci para fazer isso. Mas é verdade, você não nasceu para fazer isso. Eu não nasci para ficar limpando casa. Eu não nasci para isso, mas esse é um caminho, é um veículo, é a ferramenta que Deus está usando e confiando a mim, confiando a você, para você manifestar a glória desse reino que você representa. Tem algumas coisinhas aqui atrás, eu coloquei aqui com propósito. Tá vendo essa borboleta ali? Quando você olha a borboleta ali agora, a gente pode olhar a borboleta. Boa noite, Camila, Joy, Luciana, boa noite a todos. Quando você olha aquela borboleta ali, é uma borboleta linda que a gente gosta de admirar. Quantas pessoas não admiram ver a borboleta voando, mas não viu o processo que ela viveu até chegar a este ponto de ser essa borboleta linda pra gente olhar, admirar, observar. Nossos olhos ficam tão felizes quando a gente vê. Boa noite, Lu. Boa noite, Maria. Olha, quando você vê a borboleta assim pronta, que ela já viveu todo o processo, você não sabe a dor que ela passou. Antes dela ser essa borboleta linda pra gente admirar, ela foi o quê, gente? Escreve pra mim. Ela foi uma largata. E uma largata que não era bonita. Quem admira largata? Você já viu alguém colecionando largata, fazendo quadro de largata? A gente não faz isso. Mas a gente vê que este era quem ela era. Ela foi feita para ser a largata? Não. Ela foi feita para ser a borboleta, mas ela tinha que passar por um processo. E muitas vezes na nossa vida, a gente está orando, está fazendo campanha, está buscando a Deus. E o Senhor fala assim, ó, você pede, não recebe, porque pede o quê? Não sabeis pedir, pedis mal, pedir errado. Porque você não está entendendo que é coisas que você vai ter que precisar passar esse processo. É um processo que você não pode pular. Se aquela largata não fosse entrar naquele casulo, e ali naquele casulo, ninguém pode ajudar ela. Ela precisa passar aquele processo sozinha. E ali ela passa um processo de aperto, onde ela vai crescendo, onde as asas vão crescendo, se preparando para que no momento certo, quando ela passar este processo aprovada,
Então, ela vai ser essa linda borboleta que vai sair daquele casulo. E então as pessoas vão começar a admirar e achar lindo e elogiar tudo que ela faz. Eu falo isso na vida de cada um de vocês, na minha vida. Por que as pessoas hoje vêm acompanhar, ver o nosso dia a dia, ver o nosso trabalho? Por que hoje nós já estamos passando esse processo de começar a Deus nos levantar e mostrar às pessoas, colocar à vista das pessoas, como se fosse essa borboleta? Porque por muitos anos, aqui nessa terra, nós passamos esse processo. E é um processo doloroso. Então, não sei há quantos anos você está passando esse processo. Para que então você vai chegar um momento que você então vai viver a plenitude do que Deus sonhou para você viver nessa terra. Entendendo qual é o seu chamado de ser um embaixador de Cristo. E olha, as mulheres que estão aqui, que trabalham nesse mercado aqui de limpeza, as mulheres que estão aí, que trabalham com unha, que trabalham fazendo doce, que trabalham com decoração de festa, cada uma de vocês, cada um dos meus amigos, esses homens de Deus que estão aqui, você foi sonhado por Deus. Deus sonhou e planejou com a sua vida para um propósito, para você viver aqui para Ele, representando este reino. Então, se você não está usufruindo dos melhores carros, das melhores coisas que essa terra tem, porque o Senhor diz que nós vamos ter essa vida em abundância, é porque alguma coisa está errada. Então, às vezes, você pulou um processo. Então, volta. O Senhor fala lá em Apocalipse 2, volta onde você caiu. Ei, Ellen, boa noite, minha amiga, boa noite dela, boa noite, Ju. Volta onde você caiu. Eu tive que voltar. Há 2 anos atrás, eu voltei. Há 3 anos, né? Eu voltei. Voltamos aqui e comecei a orar, perguntar ao Senhor o que Ele queria, sabe? Qual o propósito que Ele queria na minha vida. E o Senhor falou que tinha um ministério através da limpeza, através da empresa de limpeza. Ele tinha um ministério, que Ele sonhava um ministério para mim viver. E então eu aceitei esse chamado de Deus, esse ministério. Então hoje, há 2 anos, eu limpo casa sabendo que é um ministério. E hoje o Senhor traz tudo que eu preciso. Hoje eu tenho aqui os carros que eu preciso, hoje eu posso ir no restaurante que eu quiser. Hoje eu posso ir porque eu sei quem eu sou. E não sou mais a Viviane, não sou mais o eu que vive aqui, mas o Cristo que vive em mim. Então é isso que o Senhor quer de você, minha amiga e meu amigo, para que você então comece esse processo e deixar de ser a eu presa dentro da sua própria empresa. Deixar de ser a eu presa, fazendo aquilo que você sonhou para fazer nessa terra. Deus não quer que você seja a eu presa. Deus quer que você seja uma empresa de Deus, representando esse reino aqui na terra, aonde você está. E muitas vezes você pode pensar assim, mas é fácil para ela falar porque ela está lá nos Estados Unidos, não sabe como é a situação no Brasil. A minha primeira empresa tinha 18 anos, em Valadares. Então não é um lugar que nos faz, é nós que fazemos o lugar. O primeiro mototáxi de Governador Valadares em 96 foi eu que abri lá em Valadares. Então não é um lugar que nos faz, somos nós que fazemos o lugar. Então você não tem desculpa. Quando você chegar diante do Pai, não vai ter desculpa porque Ele te colocou no lugar certo. Ele te colocou para esse tempo, para esse propósito, para essa geração. Por isso que Ele confiou a você talentos e habilidades que só você pode fazer. E não é só você só vai ser o primeiro. Como eu sou aqui hoje, a filha mais velha, a irmã mais velha de vocês, que estou obedecendo esse chamado do Pai e chamando vocês, vem se alistar para esse exército, vem também viver o melhor dessa terra, vem também viver uma vida de abundância, vem ser uma fonte para que através da sua casa seja um celeiro e vai transbordar para outras famílias. É no ministério que Ele confiou a você, no talento e habilidade que Ele já confiou a você. Às vezes você fica pensando, mas eu não sei se eu devo continuar fazendo isso, eu faço unha. Se você faz unha, faça melhor, seja melhor, faça sempre o seu melhor. Colossenses 3:23, sabendo que você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, você está representando este reino, o reino da glória de Deus. Então, quando você passar, que você vai ser essa bênção, você é a bênção, você leva a bênção. O Senhor fala assim, com tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede os seus caminhos. Que coração é esse? Não é esse órgão que bombeia o sangue para todo o meu corpo, é o coração aqui, a mente, o pensamento. E o Senhor fala em Romanos 12, para você viver, Romanos 12:2, fala assim, não se conforme, não continua com essa forma que você está vivendo esses anos todos, mas transformai-vos. Então é você, sou eu que vamos nos transformar pela renovação da nossa
mente, pela renovação do nosso coração, para que então você possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, para isso acontecer, você precisa conectar com esse propósito de Deus na sua vida. Boa noite, Val. Boa noite, Fê. Então, eu fiz uma pergunta para vocês semana passada. Você é a eu presa dentro da sua empresa, dentro da sua profissão, ou você é a empresa que Deus te chamou para ser nessa terra? Então, seja essa empresa de Deus, representando este reino, fazendo o seu melhor. Tudo que tiver à sua mão, faça o seu melhor com toda a sua força, sabendo que você está representando este reino. E neste reino tem tudo que as pessoas precisam. Lá tem paz, tem alegria, tem gozo, tem bondade, tem mansidão, benignidade. O fruto do Espírito Santo, que está ali em Gálatas 5:22, nós somos quem vamos manifestar esses frutos, nós vamos produzir esses frutos. Porque tem tantas pessoas aí fora que só tem dinheiro, mas não compram a paz. Só tem dinheiro, mas não compra alegria. Tem dinheiro, compra uma melhor cama, mas não compra o sono. Tem dinheiro, mas não compra aquilo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Então é por isso que nós precisamos conectar com esse propósito de Deus. Boa noite, Milka, minha prima. Boa noite, Maria, Wellington. Então, algumas pessoas eu perguntei assim, o que tem te impedido de ser a empresa que Deus confiou a você para você ter? O que tem te feito ser a eu presa dentro da sua empresa? Aí muitos escreveram para mim assim, primeira coisa que eles falaram foi pessoas, que eles não encontram pessoas capacitadas para ajudá-las, né, na empresa delas. Então eles não têm pessoas de confiança, eles não conseguem ter pessoas para ajudá-las nesse trabalho, na empresa dela. Então ela tem que ser ela mesma fazendo, tem que ser ela mesma indo lá, só ela fazendo. Mas aí, quando a gente vai analisar sobre pessoas, aí você pensa assim, uma pessoa que ela está dizendo para mim que ela não consegue pessoas de confiança para trabalhar com ela, é porque que ela não confia, ela já olha para a pessoa já vendo que a pessoa não é uma pessoa de confiança. É porque ela já passou muitas coisas. A memória dela, ela está conformada. Ela já ouviu tanto falar que a gente não pode confiar no homem, né? Vocês conhecem aquele versículo? Maldito o homem que confia no... Escreve para mim, gente. O versículo fala assim. Maldito o homem que confia no... Boa noite, Albert. Tudo bem, meu amigo? Deus abençoe grandemente sua vida. Boa noite, Preta. Gente, o versículo fala assim. Maldito o homem que confia no homem. Só que depois da vírgula, fala assim, ó. E faz dele o seu braço forte. Então, por exemplo, na sua empresa, se você tem pessoas que trabalham com você, você não faz delas o seu braço forte. Quem é a única pessoa que você faz dela o seu braço forte? Que você pensa assim, se eu não não cuidar de mim, ninguém cuida. Se eu não for lá fazer, ninguém faz. Se não for eu. Então, quem é que tem sido seu braço forte? Porque o Senhor diz que maldito será o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Então, se esse homem que você tem feito o seu braço forte é você, o seu eu, é por isso que muitas coisas você não é bendita, você não é abençoada, porque você tá uma pessoa que não conectou com Deus, então você olha para as pessoas com o seu eu, com a sua carne, é você que tem que ir fazer. Então, o maior obstáculo que a pessoa tem para romper na empresa dela é quem, gente? É o próprio eu. Ele acha que se ele não for, que ninguém limpa a casa como ele, que ninguém arruma um carro como ele, que ninguém faz uma unha como ela, que ninguém faz o docinho como ela, que ninguém cuida de uma criança como ela, ela começa a pensar que ninguém faz como ela, porque ela confia em quem? Somente em quem? Nela mesma. Então, de quem que ela está fazendo com o braço forte dela? Ela mesma. E é por isso que ela não tem sido uma pessoa bendita, ela não tem sido uma pessoa abençoada, ela não tem sido uma pessoa que está transbordando, que está tendo uma vida em abundância, porque ela tem confiado nela mesma. E o Senhor diz que a nossa confiança primeiro tem que ser no Senhor. E saber que eu estou fazendo para o Senhor. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então eu estou representando este reino. Quando eu tenho isso bem definido dentro de mim, e não é mais o meu eu que vive aqui, mas o Cristo que vive em mim, as pessoas que vão se aproximar de mim agora vão fazer parte deste ministério. Vai vir me ajudar neste ministério. Por isso que hoje nós temos 10 meninas que fazem parte dessa empresa, fazem parte da Viclinem. Porque eu deixei
de confiar no meu e de fazer de mim o meu braço forte. Eu também fui uma dessas, que pensava que eu era que limpava melhor, que ninguém limpava como eu, que eu tinha que estar na casa, que se eu não fosse as mulheres não queriam. E isso não é verdade. Isso era o meu eu me enganando. E isso tem sido um engano na vida de muitas pessoas. Isso tem te impedido de romper e ter uma empresa que Deus sonhou para você administrar nessa terra. E você tem vivido presa dentro daquilo que Deus sonhou para você viver em abundância. Você não tem experimentado essa abundância porque você estava confiando no eu, em você mesma, achando que se você não for, se você não fizer, nada acontece. E acontece sim. Porque um dia todos nós vamos fechar os olhos, vamos embora, vamos prestar conta para Deus e as coisas vão continuar aí acontecendo. As casas vão continuar sendo limpas, os docinhos vão continuar sendo feitos, as unhas vão continuar sendo feitas, os cabelos vão continuar sendo arrumados. Tudo vai continuar, porque não somos eu. Nós estamos aqui por um propósito. E o propósito é, aonde eu estiver, aonde eu passar, que eu manifeste o reino que eu estou representando, que eu manifeste a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para mim hoje, quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas veem os vídeos, nos vê limpando as casas, o tempo todo eu estou glorificando a quem? Eu estou representando quem? A este Deus, a este Pai, que quer conciliar com eles, reconciliar com eles e fazer deles também filhos prósperos nessa terra. Deus quer, Deus sonhou para você viver uma vida de prosperidade nessa terra. Tudo que vier à sua mão, você precisa ser próspero. Quando Deus falou assim, que a sua fé, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tem noção do que é isso? É dizer assim, olha, você olha para um grão de mostarda, você não imagina que vai dar aquela árvore, que vai fazer aquilo tudo, mas ele vai ter que passar um processo. Então, se você tem essa pessoa que tem essa fé sobre o que Deus sonhou na sua vida, você vai ver que você só precisa viver esse processo de reconciliar com o Pai, entendendo o seu chamado. E então, quando você entender que tudo que tem vindo à sua mão, tudo que você vai fazer, vai ser para você representar este reino, é seu ministério, é o seu primeiro ministério. Quando a gente vai na igreja, lá a gente serve um ao outro, é você ir na casa do Pai, é você encontrar com os irmãos, e ali em comunhão com os irmãos a gente vai adorar o Pai, participar daquela mesa preparada. Lembra quando você vai na casa da mãe, da avó, que você vai lá juntar com os primos, com os irmãos, e ali no meio tem irmãos ali que é meio chato, tem irmão que fala demais, tem irmão que gosta de implicar. É assim na igreja, mas ali é a casa do Pai. Ali, no dia que nós temos esse dia de ir na igreja, a gente está em comunhão com nossos irmãos na casa do Pai. E o Pai fica tão feliz quando vê a gente ali em comunhão, junto com os nossos irmãos. Mas agora no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você tem feito todos os dias, é lá que é o seu primeiro ministério. É dentro da sua casa, é você com seu marido ou com sua esposa, é você com seus filhos, é o seu ministério. É aonde você passar, você fazer a diferença, sempre fazer o seu melhor, sabendo quem você é nessa terra. Quando você tem isso bem alicerçado, não tem nada que vai te derrubar, não tem vento nenhum, não tem tempestade, não tem onda nenhuma, porque você está firme na rocha. Outra coisa que algumas pessoas falaram sobre a dificuldade de administração para a empresa. Administração, gente, se você não tem uma base, pelo menos assim, uma base, um conhecimento básico de contabilidade, hoje tem tantos aplicativos que você pode baixar, que pode te ajudar. Por exemplo, eu uso um aplicativo, depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando, eu uso um aplicativo que chama Spending. Esse aplicativo aqui, ó. Spending. E eu tenho certeza que no Brasil também tem aplicativos assim, é gratuito. Hoje eu pago ele, acho que é $7 no ano. Esse aplicativo eu faço toda a contabilidade da empresa nele. Ali eu cadastro cada cliente, quanto que a cliente pagou no dia, cadastro no final do dia as meninas que trabalharam, quantas casas foram feitas. No final da semana me dá direitinho a contabilidade certinha. Eu só tiro uma foto aqui, um print da tela e mando para elas. Então a contabilidade é feita aqui, através desse aplicativo, ó. Então quando você não sabe, busca, que hoje tem ferramentas para facilitar. Ei, Lana, Edivânia, Leide, Liara, boa noite a todas, Rosa. Hoje você tem aplicativos que te ajudam, gente, a fazer a contabilidade da sua empresa. Eu não sei qual a empresa que você tem administrado, então, seja qual a empresa for, você vai usar esse aplicativo aqui, ó, Spending.
no Brasil, depois eu vou olhar uns nomes que tem aí no Brasil para vocês que estão aí, baixado. Então, muitas falaram que a dificuldade delas é em administrar. A maioria falou que era sobre encontrar pessoas. Ei, Raquel, boa noite, minha amada, tudo bem? Sandra. E muitas vezes a pessoa preocupa em encontrar a pessoa certa. E não existe a pessoa certa. Existe a pessoa que queira trabalhar, que queira uma oportunidade, né, de fazer parte da sua empresa. E ali você vai ensinar ela. Você precisa... Nós tivemos uma mentoria com o Kaiser algumas semanas atrás, e ele falou algo que assim, foi fundamental para mim, e eu já tenho aplicado isso na empresa. Então, quando as meninas, quando eu conheço elas e vou conversar com elas para poder vir fazer parte da empresa, a primeira coisa que eu olho não é se elas sabem limpar a casa, se elas têm a habilidade. A primeira coisa que eu olho é o caráter delas. Então, você precisa olhar caráter. Busque caráter e treine a habilidade. Todos nós, gente, somos ensináveis, desde que a pessoa seja humilde. A única coisa que eu falo com as meninas que vêm fazer parte da V-Cleaning, você precisa de duas qualidades. Além de amar a Deus acima de todas as coisas, é ser humilde. Humilde para aprender e humilde para ensinar. Porque no início elas estão aprendendo uma com a outra e depois elas vão ensinar as outras que vão fazer parte da empresa. Então precisa ser humilde, isso precisa de humildade. E quando a pessoa não tem humildade, seja para limpar a casa, seja para trabalhar num banco, seja para trabalhar numa loja, seja para fazer doce, seja para arrumar o cabelo, seja para fazer unha. A humildade, gente, é algo que a gente nota de longe. Quando a gente vê uma pessoa que é orgulhosa, que é soberba, você mesmo já sente assim, né? Mas infelizmente isso não é questão de padrão financeiro, não. Tem muitas pessoas de porte baixo que são orgulhosas. Que, por exemplo, chega aqui e fala assim, eu limpar a casa? De jeito nenhum, se eu vou limpar a casa, né? Mas se é isso, essa é a habilidade, o talento que Deus confiou a mim, é isso que eu sei fazer e fazer bem, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer como para o Senhor e vou fazer o meu melhor. E eu sei que Deus vai me abençoar. E não só eu, mas abençoar todos que fazem parte da empresa, porque eu estou sendo humilde para aprender de Deus e para transferir isso para outros. A Joy, peço oração pela cidade de Petrópolis, que está debaixo d'água. Meu Deus, que o Senhor possa visitar cada um. Em nome de Jesus, dar livramento, abençoar, em nome de Jesus. Aí é época de chuva, né? Aqui tá bem frio. Deus tenha misericórdia dessas famílias, em nome de Jesus. Cristiane, boa noite. Então, gente, a última coisa que eles falaram bastante é sobre conciliar, né, o trabalho com a família. Então, isso é algo que você precisa de ajuda. E uma coisa que a gente mais precisa trabalhar dentro de nós, que é essa humildade, que é quebrar esse eu, esse orgulho de achar que a gente é autossuficiente, que a gente consegue fazer tudo sozinha. Nós não conseguimos. Nós precisamos do nosso marido precisa de nós. Parece que o Senhor nos colocou um do lado do outro para ser ajudador, para ser ajudadora, para completar nessa missão que Deus está confiando a nós. Então, a gente precisa ser humilde para reconhecer, sabe, que precisa de ajuda. Eu preciso do meu marido. Olha as horas, nem janta eu fiz ainda, né? Na hora que terminar aqui que a gente vai preparar uma janta. Então eu preciso dele. Ele precisa de mim. É a gente saber que quando Deus fala assim, que a casa, a cidade ou o reino que se dividir, ele não prosperará, isso é muito sério. Por que tem tantas casas de filhos de Deus que não têm prosperado? Porque eles estão dividindo a casa. E o Senhor fala em Salmo 133 que Deus se alegra quando há unidade, quando há união. Porque ali, ele termina o Salmo 133 dizendo que ali Deus ordena a bênção. Então, se você quer ter uma casa abençoada, você precisa conectar com sua esposa, a esposa com o marido, com os filhos, ter momento de oração juntos. Eu faço algo aqui na nossa casa já há um bom tempo, já, o que, amor? Quase um ano já, né? Nós fazemos? No mínimo uns 9 meses, não é? Eu não saio da minha casa sem o meu marido orar comigo, sem ele me abençoar. E olha o quanto Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, na vida dessas meninas que fazem parte da empresa comigo, porque eu entendi esse chamado de Deus na minha vida, na minha família, e eu não saio da minha casa sem a bênção do meu marido. Nós oramos juntos, nós oramos para jantar com as crianças, porque isso é o mínimo que você precisa fazer, que é trazer a unidade do Espírito Santo na sua casa. E ali, quando você faz isso, ali o Senhor ordena a bênção.
É por isso que nós somos abençoados. E o Senhor quer que você seja uma pessoa abençoada, que é onde você passar, que a bênção do Senhor te acompanhe, te persegue e te alcance. Mas você precisa conectar com esse chamado de Deus na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, finalizando aqui, então, primeira dificuldade que as pessoas têm é encontrar pessoas, né, para fazer parte da empresa. Então, você não vai encontrar a pessoa certa, a pessoa perfeita. Outra coisa que as pessoas mais perdem a bênção de Deus é serem perfeccionistas. Gente, ser perfeccionista é uma coisa do inferno. Porque o único perfeito é Jesus. O Senhor diz assim, ó, sede perfeitos como perfeito eu sou. Então, a cada dia, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Quando eu acordar amanhã, eu vou ser melhor, vou fazer o meu melhor do que eu fiz ontem. E cada dia você vai buscar fazer o seu melhor. Mas a perfeição, quando a pessoa pensa assim, não, se eu não fizer, ninguém faz como eu, porque eu faço melhor. Isso não é perfeccionismo, não. Sabe como é que Deus chama isso? Orgulho, soberba. E o Senhor diz que ele faz o quê? Com o orgulhoso e com o soberbo? O Senhor diz que ele exalta. Sabe a borboleta ali? A borboleta foi exaltada. Ela foi levantada. Ela agora pode ser observada, ela pode ser contemplada, admirada, porque ela foi humilde para passar pelo processo do aperto dentro daquele casulo. Ela passou sozinha um aperto dentro daquele casulo, ela passou um processo. A borboleta largata, não adiantava você orar para a largata, não adiantava você fazer uma campanha de oração, não adiantava você fazer voto, não adiantava você fazer nada. Ela precisava de passar, não era um milagre. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa de um milagre, mas tem coisa nas nossas vidas que nós precisamos passar no processo. E quando você passar esse processo, então você vai estar aprovado. O orgulho quebrado. A confiança no homem, no velho homem, na força do seu próprio braço, quebrado. A arrogância, quebrada. A confiança em si próprio, quebrado. Quando isso acontecer ali dentro daquele casulo, dentro daquele processo, então, minha amiga e meu amigo, você vai estar aprovado para então começar a sair voando. E Deus te levar a lugares altos, te levar a lugares que você jamais imaginou que iria, porque você passou aprovado no processo. Então, não fuja dos processos. Se é necessário você liberar perdão, libere. Se é necessário você ir conversar com pessoas e pedir perdão, até mesmo que você foi ofendido, você que foi ofendido. O Senhor diz em Romanos 8 que as pessoas vão saber que você é filho do seu pai quando você libera perdão para pessoas que você foi injustiçado e você perdoa. Então, eles vão ver que você é filho do seu pai. Que você não é uma pessoa que só fala, mas você vive aquilo que o pai sonhou para você viver. Então, Deus tem o melhor para você viver nessa terra. Para isso acontecer, você precisa aceitar esse processo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e no ministério, no trabalho que Deus confiou a você, que é o talento e habilidade que Deus confiou a você, que é a sua empresa, né? Então, Deus não quer que você seja a eu presa. Deus quer que você seja a empresa de Deus nessa terra, trazendo e levando prosperidade aonde você passar. Não importa qual cidade, estado, país que você está, é você com a sua conexão com o Pai, que vai ser o canal da bênção de Deus para a sua cidade. Você vai ser o canal de bênção para a sua comunidade. Você vai ser o canal de bênção para as pessoas que conviverem com você, porque você entendeu quem você é, o seu chamado. Então, que Deus continue abençoando e prosperando grandemente sua vida, sua família, o ministério que Deus tem confiado a você. E saiba que onde você passar, que as pessoas estão contemplando, o Senhor diz que há nuvens de testemunha nos observando. Então, que não seja mais o eu, que não seja mais você vivendo aí, mas que verdadeiramente seja o Cristo que pagou um preço alto por cada um de nós, vivendo através de você e fazendo milagres, transformando vidas através de você, através da sua casa, da sua família, da sua empresa, do ministério que Deus tem confiado a você. E um dia, meu amigo e minha amiga, nós vamos fechar os olhos e vamos prestar conta para o Pai daquilo que nós investimos e multiplicamos para a glória dele. Então hoje, quando você vê os vídeos, quando você vê eu falando, eu simplesmente estou obedecendo esse chamado de Deus na minha vida. E o Senhor quer que você faça isso também. Que você seja essa bênção de começar a investir o seu tempo, alguns minutos, fazendo um vídeo, fazendo um story, coloca no Instagram, coloca no TikTok. Vocês têm noção de quantas pessoas estão aí sedentas pelos frutos que só o Espírito Santo pode produzir? E você tem, mas você tem calado, você tem sido tímido. E o Senhor diz que o tímido, ele não herdará o reino de Deus.
E às vezes a pessoa pensa assim, quer dizer que o tímido não vai entrar no céu? Não. Lá já está garantido para nós. Lá o Senhor diz em Romanos 10, que se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo, você vai ser perdoado e ser salvo. Mas o reino você vai viver é aqui na terra. O reino você representa é aqui na terra. Então o tímido, a pessoa que tem timidez, medo de falar de Jesus, medo de falar quem você representa, de falar qual o reino que você está representando, esse não vai usufruir daquilo que só o embaixador pode usufruir. 2 Coríntios 5:20. O embaixador, ele vai usufruir do melhor nessa terra, porque ele está representando o reino que ele veio aqui na terra representar. Então, qual o reino que você tem representado, minha amiga e meu amigo? Hoje, nesses últimos 2 anos, eu estou representando o reino de Cristo. Então, aonde eu passo, aonde eu vou, aonde eu encontro com pessoas, eu demonstro para elas, eu manifesto, elas veem através da minha atitude, da minha vida, do meu dia a dia, o fruto do Espírito Santo sendo manifesto. Então é esse o chamado de Deus na sua vida. Não faça como eu, que eu rejeitei por muitos anos esse ministério. Então, seja a habilidade, o talento que Deus confiou a você, é aí que Deus vai te usar. É aí que Deus vai abençoar grandemente e prosperar grandemente, para que as pessoas que começarem a ver você voando, ver você andando em lugares que você jamais imaginava antes, elas vão querer saber qual é o seu segredo. E aí você vai falar para elas, eu conectei com o meu propósito de vida, eu entendi quem eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou embaixador de Cristo. E o embaixador, ele tem direito de representar esse reino e viver com o melhor nessa terra, que é o que está escrito em João 10:10. Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então que o Senhor possa, nessa noite, nesse dia que se iniciará amanhã, trazer algo de novo na sua vida. O Senhor diz que em Romanos 12, o Senhor fala, não conforma, não continua com essa forma, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que então você possa experimentar e comprovar. Não é só experimentar, não, você vai experimentar e comprovar. As pessoas vão ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus tem pressa de você, minha amiga e meu amigo, empresários, que se levante aceitando esse ministério de que a sua empresa tem uma missão. Deus tem uma missão na sua empresa. Você precisa representar esse reino aonde você vai passar. Porque eu nunca vou aonde você vai, eu não vou nos clientes que você vai. Lá é para você, lá é você que vai ser bênção, lá é você que vai multiplicar e manifestar a glória de Deus lá. Então seja esse embaixador e embaixadora de Cristo, com a habilidade e o talento que o papai confiou a você. E então você vai, meu irmão, meu amigo e minha amiga, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então vou finalizar aqui a live, tem alguns minutos, fazendo uma breve oração, que o Senhor possa, em nome de Jesus, o Espírito Santo trazer no seu coração, trazer aquilo que você precisa consertar, aquilo que você precisa ver aonde você cai, o que tem te impedido de viver essa vida em abundância que Deus preparou para você. Amém? Pai Santo, te rendemos graça por este momento, pela vida de cada um, Senhor, que participou dessa live, aqueles que vão assistir depois. Pai, que cada palavra que foi falada aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer queimar o nosso coração, queima todo o nosso eu, o orgulho, a soberba, a arrogância, tudo aquilo, Pai, os frutos da carne, que está ali em Gálatas 5, a partir do versículo 16, o Senhor começa a falar quais são os frutos da carne, e o Senhor diz que os frutos da carne são manifestos, Pai, que é inveja, que é briga, que é idolatria. Senhor, ele está escrito vários, Senhor. Então arranca de nós, não nos deixa, Senhor, não permita que a gente continue conformado, tendo essa forma, manifestando isso na terra, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos encher nesta noite e convencer-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos então, Senhor, viver esse processo no nosso dia a dia, onde nós passarmos, Senhor, entendendo quem nós somos, o chamado do Senhor na nossa vida, para que então, Pai, nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, visitar os meus amigos, cada um que está aqui, Senhor, cada lar que está aqui representado. Senhor, ali, Senhor, a cidade como é que chama a cidade? Petrópolis, Senhor, que estão vivendo esse momento agora, Senhor, de dor, de chuva. Pai, em nome de Jesus, visita essas famílias, Senhor. Livra, Pai, do mal, livra da morte, Pai. Levanta, Senhor, pessoas para ajudá-los, Senhor, para
com abrigos, com aquilo que eles necessitam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, contempla cada um dos meus amigos que estão aqui, a necessidade de cada um deles, na área, Senhor, emocional, Senhor, no espiritual, na família, Senhor, no ministério, na empresa deles, que seja a mão do Senhor trabalhando em favor deles, para que eles possam experimentar, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade, que eles possam viver o que o Senhor garantiu ali na cruz por nós, que é uma vida e vida em abundância, que tudo que vier à mão deles, Pai, venha ser abundante, que não venha ser só a casa deles sendo abençoada, mas que venha transbordar por onde eles passarem. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe e prospere grandemente a vida de cada um dos meus amigos que estão assistindo, que vão assistir essa live, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não seguem lá no AP Vizinho, é o mesmo nome, a gente vai arrepenhadinha aqui, Viviane USA. E você, joga por terra essa timidez, faça o seu Instagram, comece a fazer história, comece a falar. Eu tenho certeza que você tem tanta experiência aí, dos processos que você já passou na sua vida, dos momentos que você passou ali apertado, naquele casulo, e hoje você está começando a viver, né, sendo visto, visualizado, contemplado como essas borboletas aqui. Então comece a falar, comece a multiplicar isso na vida de outras pessoas, para que eles também possam experimentar o que você está vivendo aí no Instagram, nos aplicativos vizinhos. E nós temos um encontro aqui, viu, gente? Terça-feira que vem, ao mesmo horário, tá? 7 horas aqui do nosso horário de Boston, às 21 horas do nosso horário de Brasília. Eu vou estar fazendo uma live com a Mila, que é uma grande empresária lá da Flórida, que também migrou aqui para os Estados Unidos e hoje tem uma empresa com várias pessoas que fazem parte da empresa dela. É um ministério lindo que Deus confiou a ela, e que o Senhor possa, a partir de hoje, que muita gente pensa assim, amanhã eu vou fazer. Mas amanhã não existe. A gente só tem o hoje. Então amanhã, quando você acordar, não é mais amanhã, é hoje. Então faça hoje, comece a viver hoje aquilo que Deus sonhou para você viver nessa terra, tá bom? Que Deus abençoe e prospere grandemente sua vida. Deus abençoe em todas as áreas, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.